Olá, queridos amigos, tudo bem? Continuando aqui nossa série de vídeos falando sobre teses tributárias após o julgamento do RE 574/706 do Supremo Tribunal Federal, que foi aquele RE muito famoso, muito divulgado nas mídias sociais, que o STF entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Hoje, na terceira parte aqui das nossas aulas referentes a teses, hoje eu vou tratar sobre a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e na segunda parte eu vou tratar da exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, trazendo decisões aqui do STJ, tratando dos dois assuntos aqui para vocês, tá certo? Como eu disse, após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em março de 2017, no RE 574/706, que entendeu ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque o ICMS não se enquadra no conceito de faturamento e de receita bruta. ICMS, na verdade, é um ônus fiscal do contribuinte, que passa apenas pela escrita fiscal e repassado depois para o ente federativo competente. Então não se enquadra no conceito constitucional previsto no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Após o STF entender que o ICMS não fazia parte da base de cálculo do PIS e COFINS, surgiram inúmeras teses, e eu já tratei aqui com vocês sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Falei também sobre a exclusão do ICMS ST, substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá? E tratei também sobre a exclusão do próprio PIS e COFINS da sua base de cálculo. Então hoje eu vou tratar sobre a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e na segunda parte sobre a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Como eu sempre explico o que é que se trata, né, a matéria, o que é crédito presumido de ICMS? Crédito presumido de ICMS são esses benefícios fiscais que o governo concede para que as empresas se instalem no seu estado, gerando empregos, gerando benfeitorias, aumentando a economia, a produção e tudo mais, não é? E que benefícios fiscais são esses? Cada estado tem um nome diferente. Por exemplo, aqui no estado de Pernambuco se chama PRODEP, tá? Onde o governo concede, através de um decreto próprio para cada empresa, diversos tipos de descontos para que aquela empresa possa, durante um período de 10 a 15 anos, pagar o ICMS com uma redução, por exemplo, do valor do ICMS em até 75%, dependendo de cada decreto próprio, tá? Então, como é que é procedido isso? Por exemplo, o ICMS, quando é feito o cálculo, não é crédito menos o débito, tá? Quando eu recebo uma nota fiscal, eu pego aquilo que foi cobrado na nota fiscal do ICMS, gerei um crédito. Quando eu for vender aquele produto, vou gerar um débito. Eu que tenho que pagar o governo. Então, o ICMS é um imposto não cumulativo. É o débito menos o crédito, eu pago a diferença ao governo. Nessa diferença aqui, o governo ainda concede um crédito fiscal, que é justamente esse crédito presumido de ICMS de até 75%. Então, nesse valor final que eu tenho que pagar do débito menos o crédito, gerei o valor final que eu tenho que pagar de ICMS. Esse valor final ainda gera aí um desconto de até 75%. Então, tem meses até que a empresa pode até não pagar nada de ICMS e deixar para pagar depois no final, porque mesmo a empresa tendo esse crédito fiscal de até 75%, toda a empresa tem que pagar o mínimo todo mês de ICMS, tá certo? Então possa ser que ela queira pagar só o mínimo de ICMS, tá certo? Ou até não pagar o ICMS e esse mínimo se acumular nos meses seguintes. Então isso pode ser feito dependendo do decreto, do que foi autorizado. O que é crédito presumido de ICMS? São benefícios, tá, que a empresa recebe do governo justamente para se instalar naquele estado. E o crédito presumido de ICMS também faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS.
E qual é a tese aqui para a gente solicitar aqui a exclusão? É justamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o 574/706, tá? De março de 2017, que entendeu ser indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Se ele entendeu que é indevida a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, o crédito presumido de ICMS também não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. E eu trago aqui um julgamento do STJ, tá? No agravo regimental no recurso especial número 1.363.902 do Rio Grande do Sul, onde diz tributário, agravo regimental, no recurso especial não inclusão dos valores referentes a crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, precedentes desta Corte Superior. Aqui a parte final diz que assim, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com vistas a proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento, a razão pela qual não deve ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, aqui ele rejeitou o agravo da Fazenda Nacional. E essa questão, com relação ao PIS e COFINS, também gerou uma repercussão geral no STF, tá? No RE 835-818 do Paraná. E o próprio Procurador-Geral da República na época, o Rodrigo Janot, ele deu um parecer favorável para a exclusão também do crédito presumido do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, onde ele coloca assim, ó: proposta de tese de repercussão geral, tema 843. Devem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal sob pena de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, da isonomia e da proporcionalidade. Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário, que esse recurso extraordinário foi proposto pela Fazenda Nacional. Então ele foi favorável aqui à tese. Então, quais são as empresas que podem ser beneficiadas aqui dessa tese? As empresas que possuem benefícios fiscais nos seus estados. Aqui no estado de Pernambuco é o PRODEP, e que recolhem também o PIS e a COFINS, tá? Sempre excluindo as empresas do Simples Nacional, tá? E com relação à nossa última tese aqui, para encerrarmos aqui esse ciclo de 3 aulas falando sobre teses após o julgamento do RE 574/706, tá? Vamos falar agora sobre a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Falamos anteriormente da exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Agora, exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Eu já expliquei o que é o crédito presumido de ICMS, que são esses benefícios fiscais que são dados pelo Estado no intuito que a empresa se instale nele, gerando empregos, ativando a economia e tudo mais. Aqui no estado de Pernambuco é o PRODEP. E eu trago aqui um julgamento aqui do STJ, tá? No RESP número 1.517.492, tá? Que é embargos de divergência no recurso especial, embargos de divergência no recurso especial número 1.517.492, onde se diz o seguinte, eu grifei aqui para vocês, ó. ICMS, créditos presumidos concedidos a título de incentivo fiscal. Inclusão nas bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro líquido. Inviabilidade, pretensão fundada em atos infralegais, interferência da União na política fiscal adotada pelo Estado-membro, ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica. Base de cálculo, observância dos elementos que lhes são próprios, relevância de estímulo fiscal outorgado por ente da federação, aplicação do princípio federativo, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e constitucionalidade assentada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574/706. Axiologia do ratio dissidente aplicável
a espécie, axiologia do ratio dissidente aplicável à espécie de créditos presumidos, pretensão de caracterização como renda ou lucro, impossibilidade. Ou seja, o que foi que entendeu aqui o STJ? Entendeu também que o crédito presumido não deve fazer parte da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Por quê? Porque apesar do imposto de renda e contribuição social ser impostos, o imposto de renda é um imposto, contribuição social é uma contribuição, tá? Regulamentados pela União, a União não pode interferir, certo? No que diz respeito ao Estado, no que diz respeito às prerrogativas do Estado, em dar esses incentivos às empresas, porque ela estaria ferindo esses princípios da autonomia dos entes federativos. Cada ente federativo tem autonomia e cada Estado pode dar o incentivo que achar pertinente às empresas, através de decreto, para que elas fossem se instalar no seu Estado. Então, no momento que a União cobra o crédito presumido de ICMS também na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, praticamente estaria acabando com esses créditos presumidos, porque ia aumentar muito aí a questão da responsabilidade das empresas, esses descontos todos que ela teria, isso aí praticamente ia acabar se exaurindo dentro dessa base de cálculo aí. Então não teria sentido o Estado dar um incentivo e vem a União, pega esse incentivo, bota na base de cálculo para aumentar o valor do imposto. Então acabaria perdendo aí a finalidade, o incentivo que a empresa estaria tomando, não é? Então ele diz aqui que isso fere o princípio federativo e o princípio da segurança jurídica, porque está uma empresa lá oferindo o seu crédito por presumido ICMS por um determinado período, aí vem a União e diz, não, isso aqui, esse crédito também vai fazer parte da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ou seja, acaba um ficando pelo outro, então perdeu o sentido aí esse crédito. E com base nesse julgamento, tá, o STJ deu esse julgamento aqui, com base nesse entendimento, o STJ deu esse julgamento, entendendo também que o crédito presumido de ICMS não deve fazer parte da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E quais seriam as empresas beneficiadas? As empresas que possuem o crédito presumido no seu estado e que recolhem o imposto de renda e a contribuição social. E assim nós encerramos nossas 3 aulas aqui sobre teses após o julgamento do RS 574/706. Existem inclusive outras teses também, mas essas aqui são as mais utilizadas aqui por nós do nosso escritório. Eu falei na aula 1 sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Na aula 2, sobre a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do próprio PIS e da COFINS, e sobre a exclusão do ICMS, substituição tributária da base de cálculo do PIS e COFINS. Falei agora nessa aula sobre a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e a exclusão do crédito presumido do ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, trazendo decisões, trazendo posicionamentos, inclusive dos tribunais, do STF, falando qual era a questão que estava em repercussão geral e qual aqui não estava em repercussão geral. E é isso, pessoal. Então, hoje terminamos aqui essas aulas, tá? Essa parte 3 aí dessas teses. Se Deus quiser, continuaremos esse ano de 2020 gravando muitos vídeos. Lembre-se que nós estamos com o nosso curso online Como se tornar um advogado tributarista, tá? Sendo vendido através do nosso site www.rpcursostributários, tá? E de vez em quando nós lançamos algumas promoções. Temos os modelos de petições editáveis, os mesmos modelos aqui, 11 modelos de petições que eu dou entrada até hoje nas defesas envolvendo imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, COFINS, modelos de agravo, contra redirecionamento da dívida para os sócios das empresas, sobre modelos de recursos contra penhora indevida em conta bancária. Então tudo isso aqui são um conjunto de petições escolhidas a dedo aqui que vai ajudar muito vocês também a ingressarem na área tributária. Todas podem ser adquiridas através do nosso site www.rpcursostributarios.com, tá certo? E em breve, com a permissão divina aí, estaremos lançando esse ano, é um projeto nosso,
o nosso curso completo de execuções fiscais, para você se tornar um especialista em execução fiscal, que é onde eu mais atuo, onde eu tenho mais assim segurança, onde eu explano com mais segurança, porque como eu cansei de dizer aqui, só de um cliente já cheguei a defender ele mais de 200 execuções fiscais de valores inclusive superiores a R$ 1 milhão, a maioria inclusive, não é? Em tempo ainda que o processo inclusive não era nem eletrônico, era físico. Então a gente chegava lá, tinha prateleiras e prateleiras com o nome do cliente, com uma taxa assim, grande devedor, e a União não largava, tentava de tudo, e a gente recorrendo. Então é essa experiência que eu vou passar nesse curso aqui para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês mais uma vez. Vamos estudar prosperidade, vamos estudar coisas boas que elevem o nosso espírito. Hoje eu inclusive escutando uma das palestras de um dos meus mentores, que é o Bruno Gimenez, e eu tenho vários que eu sigo, tá? Por exemplo, não ganho nada em divulgar livro do pessoal, mas são livros que eu utilizo no meu dia a dia, estudo e estou o tempo todo estudando sobre prosperidade, sobre vida de pessoas que conseguiram ser o que elas nasceram para ser. O Bruno Gimenez, para mim, é um dos meus principais mentores. Mas tem também o Marcos Trombeta, tem também o Ivan Maia, e tem outros mentores também que eu sigo. Então hoje eu escutei uma frase dele em uma das palestras, ele dizendo assim, ó, sabe qual é uma das principais formas de você vencer o seu medo? E todos nós temos vários tipos de medo, não é? Eu já estou aqui gravando, acho que o vídeo de número 80 para vocês. Em todos eles me dá um friozinho na barriga quando eu vou falar. É normal. Em toda aula que eu vou ministrar, eu já estou aqui no meu 24º curso, como se tornar um advogado tributarista, eu sinto um friozinho na barriga, isso é normal. Mas sabe, todo mundo, os grandes empresários, os grandes vencedores sentem esse medo. Mas sabe como é que você vence o seu medo? É você agindo. É você não ficando na inércia. É você não deixando o seu medo lhe dominar. Você tem que ser mais forte que o medo. Em todas as situações da sua vida. Numa situação dessa mesmo que nós estamos de pandemia, onde a maioria das pessoas estão em casa, assustadas, se resguardando, eu entendo perfeitamente. Mas esse tipo de medo eu não trago para a minha vida de maneira nenhuma. Medo de doença, medo de pobreza, medo de infelicidade, medo da morte. Nada disso eu tenho na minha vida. Quando ele aparece, eu tento de todas as formas, por exemplo, utilizar um como isso aqui, ó, Aura Master, onde eu estou tentando me tornar um terapeuta também, Aura Master. Eu faço essas sessões aqui com as pessoas que trabalham comigo. Quando a gente está muito agitado, vamos fazer uma sessão para equilibrar a nossa aura, a nossa energia. E quando a gente faz, o trabalho rende, a gente vai aqui até 8, 9 horas da noite, às vezes até mais. É assim que eu trabalho, eu acredito muito que tudo é energia, tá certo? Na vida da gente. Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Quando a gente está plantando essas sementinhas aqui, progredindo dia após dia, a gente vai colher os frutos lá na frente. Quando a gente está na inércia, sem fazer nada, sem progredir, sem evoluir, vai de encontro até uma das leis universais que eu estudo muito, que é a lei da evolução constante. Tudo na vida evolui, o mundo não para de girar. Você às vezes, na academia, hoje conversando com os amigos meus, eu olhei num cano d'água velho, enferrujado, na quina de uma parede tinha uma planta nascendo. Em todo canto a vida está nascendo, está evoluindo. Então se você não evolui, você acaba morrendo. Isso aqui não é lei minha não, viu? Então são essas coisas que eu gosto de estudar, e eu vou também, nesse ano de 2020, gravar muitos vídeos trazendo essas mensagens aqui para vocês de prosperidade, de incentivo, de crescimento, o que é que eu faço aqui no escritório com o pessoal, como é que eu estudo, qual é o material, assim, no meu dia a dia aqui do escritório, principalmente nessa área espiritual, porque eu acho que às vezes as pessoas têm conhecimento, têm capacidade de crescer, mas estão tão envolvidas com essa mídia aí, estão tão envolvidas aí com uma conspiração que existe para dizer que você não tem poder de nada, que por exemplo, a política, tá tudo no Salvador, é ele que vai te salvar, é ele que não sei o que, e todo mundo briga, e todo mundo discute por causa de política. Eu acho isso a maior besteira do mundo, gente. Eu respeito todo mundo, mas olha, eu não trago isso para dentro da minha vida. Eu estou tentando passar para vocês aqui. Muitos me perguntam, como é que você faz para angariar clientes? Como é que você faz para fazer isso? Olha, eu vou ser até muito sincero para vocês. Tem horas até que eu não preciso disso. Por quê? Porque eu acho que a energia flui tão facilmente. Eu me concentro tanto em tantas coisas boas
que quando eu vejo surgem os clientes, surge o que eu estou precisando na minha vida. É como se tivesse tudo se encaixando e você tivesse numa sintonia certa e as coisas boas tivessem surgido na sua vida por causa disso. É isso que eu tenho que passar para vocês. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. A gente aqui vive na democracia, não é? E eu respeito a opinião de todo mundo. Peço que vocês também respeitem a minha, mas eu quero trazer essas mensagens positivas para vocês. Então, se vocês gostaram desses vídeos, não deixe de curtir, não deixe de levar coisas boas, não leva só notícia ruim para as pessoas não, leva coisas boas para as pessoas. Tem um colega lá que está querendo aprender direito tributário, ele não é teu concorrente não, teu concorrente é você próprio. Leva para ele lá e diz, olha, tem um cara lá que está ensinando direito tributário, que ele ensina com facilidade, que é uma coisa que é difícil, a gente consegue entender. Vamos estudar, vamos aprender, tem 80 vídeos mais ou menos por aqui, você não aprende. E do mesmo jeito que eu tenho esse canal, tem inúmeros outros canais de gente falando, contadores excelentes, dando aulas de direito tributário, e você vai ficar se concentrando em doença, em coisa ruim. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Não tem como plantar abacaxi e colher morango. A gente colhe o que a gente planta. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Dê um toque lá no sininho aí, que eu não sei nem como é que se chama aí, para receber as notificações, tá certo? E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado, fiquem todos com Deus.